Não foi Zélio de Moraes que fundou a Umbanda. E eu vou te provar isso. Sim, é claro que você deve estar se perguntando agora. Lá vem o Patrick com as suas teorias. Não, eu vou te provar a fundo que não foi Zélio de Moraes que fundou a Umbanda. Primeiramente, eu quero que vocês compreendam o seguinte, né? Há uma controvérsia muito grande, né? Principalmente agora com essas novas redes sociais e muita gente nova entrando para dentro da religião de Umbanda, que é o seguinte: não foi Zélio de Moraes que fundou a Umbanda é mais antiga e não sei o que, e blá blá blá, sempre tem aquilo. Alguns dizem que Zélio de Moraes embranqueceu a Umbanda. Outros dizem que Zélio de Moraes foi o criador da Umbanda, sempre tem aquela polêmica. Mas nesse vídeo eu vou te provar definitivamente que não foi ele que fundou a Umbanda, tá bom? Deixando bem claro, acompanhe esse vídeo do início ao fim que no finalzinho eu vou trazer uma explicação mais razoável para vocês compreenderem aqui, tá bom? Antes de eu falar que Zélio de Moraes não fundou a Umbanda e trazer uma explicação bem óbvia, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Primeiro, é claro, se você não sabe, se você não conhece, Zélio de Moraes é conhecido como o fundador da Umbanda, que no caso criando aí a Umbanda em 1908, lá no Rio de Janeiro. Através de Zélio de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta e assim ele fundamenta ou ele cria a religião de Umbanda, religião na qual, né, seria uma religião onde iria abraçar espíritos de negros escravizados e de indígenas, tais espíritos, né, que eram rejeitados em mesas espíritas, pois eram considerados espíritos atrasados ou sem evolução. Então, devido a isso, o espírito do Caboclo das Sete Cruzilhadas se manifesta em Zélio de Moraes e ele decide criar essa religião para poder dar a liberdade para esses espíritos. E a partir dali, a Umbanda foi criada. Mas eu tenho provas que não foi bem assim que aconteceu, não. E vamos aqui para a prova. Eu tenho um vídeo aqui. Esse vídeo que tem aqui, pessoal, é da filha de Zélio de Moraes. No caso, Zélia de Moraes, onde ela dá uma entrevista. Isso antigamente, né? Muito tempo atrás. Onde ela dá uma entrevista, tá ok? E fala sobre a Umbanda. Bora assistir esse vídeo, daqui a pouco a gente volta para explicar. Estamos aqui através da Ordem Iniciática do Culto Divino, que é um órgão doutrinário, é um órgão que de alguma forma está ligado às coisas da Umbanda. E como já dissemos, as pessoas que estão ligadas a esse movimento, que nós viríamos aonde foi o marco oficial da Umbanda do Brasil. Esse marco oficial, obviamente todos nós sabemos, foi feito através do seu Zélio Fernandes de Moraes. E nós também já sabemos, foi para o outro lado da vida, obedecendo às leis naturais, que nós todos havemos de sofrer e de passar. Mas deixou como continuadoras de sua tarefa as suas filhas, através das nossas irmãs, permita-me chamá-las assim, Zélia, senhora Zélia, o nome completo da senhora? A senhora Zélia Moraes Lacerda, o senhor Dr. Júlio de Oliveira Salles, Castro, seu esposo? É meu. O esposo da senhora. E a dona Zilmeia. Eu queria perguntar a vocês, sem me delongar muito, o pai de vocês, ele, que nós soubemos, era uma pessoa simples, uma pessoa dedicada às coisas do espiritual, longe, distanciado das coisas da terra. Eu gostaria de perguntar, assim, de primeira mão, como foi que o senhor Zélio de Moraes chegou até aqui no local que eu estou hoje? Assim, em poucas palavras. Ele era moço, conhecia a cidade ainda. Como ele chegou aqui? Chegou até essa casa. Até essa casa. Eu não Tem idade média até aqui. Passa 15 até aqui. O meu avô ele era espírita, mas era espírita kardecista. Pois não. Então meu pai ficava com ele naquela mesa, o senhor sabe que é uma questão kardecista. Pois não. E mas meu papai caiu no espiritismo por causa da doença. Ficou doente e teve que recorrer a Umbanda, porque era uma doença mais espiritual. Mas meu avô não aceitava, mas via os caboclos, não é que ele recebia os caboclos sentados na mesa.
não queria que o caboclo levantasse até que ele foi vendo a realidade que acabou de fazer e tal. Então meu avô foi consentindo, foi se tornando... Não querendo interrompê-la, agora a senhora disse que ele recorreu à Umbanda. Como assim recorreu? A uma rezadora. Uma rezadora. Não era Cândida, uma preta. Como você é uma preta? Uma preta que trabalhava com pessoas, trabalhava com pessoas. Mas não tinha centro, não tinha nada. Ela trabalhava com rezadeira. Era uma espécie de rezadeira. Achamos que aquilo já era uma mãe. Ela trabalhava com uma entidade? Chamada Tio Antônio. Tio Antônio, perfeito. Nós achamos que aquilo já era uma manifestação da Umbanda. Aquele bem, aquela realidade que ela se prestava a fazer. Por aí, o pai começou a trabalhar. O chefe baixou meu pai, que estava bom, marcou o dia da fundação da Central Social da Piedade. O chefe é o senhor Sérgio Comunidade. Acabou da Zé Saiu uma amiga, dá pra ele. Depois agora. Pronto, você conseguiu compreender a fundo esse vídeo? Você conseguiu analisar bem o que foi dito ali? E olha que quem está falando isso foi a própria filha do Zélio de Moraes, conhecido como fundador da Umbanda. Vamos dar uma recapitulada aqui para vocês compreenderem. A filha de Zélio de Moraes, ela diz assim que o pai dela estava passando por alguns problemas, provavelmente ali de saúde, e é claro que o seu pai, Zélio de Moraes, foi procurar um auxílio. Esse auxílio que ele foi procurar foi com umbandistas, no caso curadores, rezadores ou benzedeiras, tais como ela mesma citou, tá? Deixando bem claro que vocês percebem que quando ela fala que Zélio de Moraes, o seu pai, foi procurar pessoas para poder auxiliá-lo, né, no problema que ele estava passando, ela deixa bem claro que essas pessoas trabalhavam com espíritos e esses espíritos eram de Umbanda. Não querendo interrompê-la, agora a senhora disse que ele recorreu à Umbanda. Como assim recorreu? A uma rezadora. Uma rezadora. Então, aí a gente consegue ter uma prova que a Umbanda, ela já existia antes de Zélio de Moraes. Isso quer dizer que Zélio de Moraes não foi o fundador da Umbanda, e você achou que era, né? Agora, calma aí. É claro que muita gente que vai pensar, Patrick, não, calma, você não está explicando, mas agora eu vou explicar. Agora eu vou explicar para vocês. E vamos lá. A primeira pergunta é: Zélio de Moraes criou a Umbanda? A resposta é não. Ele não criou a Umbanda. Agora, a próxima pergunta no caso seria: Zélio de Moraes, né, criou a religião de Umbanda? Aí a resposta é sim. Sim. Mesmo você falando que, não, Zélio de Moraes embranqueceu a Umbanda, Zélio de Moraes nunca criou a Umbanda. Não, Zélio de Moraes nunca criou a Umbanda. Ele fundamentou a religião. Deixando bem claro, é a mesma coisa de eu falar para vocês o seguinte: quem construiu a primeira igreja católica foi o fundador do cristianismo? É claro que não. Ele simplesmente fundamentou ou organizou a religião. E é isso que acontece com Zélio de Moraes. Quando as pessoas dizem que Zélio de Moraes criou a Umbanda, as pessoas têm que compreender muito sobre esse assunto para poder explicar que Zélio de Moraes ele não foi o criador da Umbanda. Porém, ele criou a religião de Umbanda, ou seja, ele trouxe uma organização e fundamentou em si a religião. Por quê? Porque antes de Zélio de Moraes não existia a Umbanda como religião. Existia a Umbanda, é claro, mas como prática e não como religião. É por esse motivo que Zélio de Moraes foi muito importante, sim, para a Umbanda, mesmo que muitos, é claro, não concordem com isso. Por que Zélio de Moraes foi importante para a Umbanda, sendo que ele não criou a Umbanda? Vamos lembrar aqui mais uma vez. A Umbanda, ela sempre existiu, deixando bem claro que a base da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então esse é um fundamento que existia até mesmo antes do Zélio de Moraes, tá?
que na verdade muitos benzedores, benzedeiras, curadores ali incorporavam ou estavam sobre a vibração de um espírito para a prática do bem, como benzer as pessoas, auxiliar as pessoas. Então, esses benzedores, esses curadores canalizavam a energia ali de uma entidade, de um caboclo, de um preto velho, e ali faziam suas rezas, suas benzeduras. Ali, aquele benzedor estava praticando a Umbanda. Ponto. Então a Umbanda já existia, isso é um fato, o espírito estava se manifestando ali. A gente pode até agregar para vocês que a Umbanda, muito antes desses curadores, no período ali de Zélio de Moraes, a Umbanda também já era praticada pelos próprios negros escravizados aqui no Brasil. Não só pelos negros, mas também como pelos próprios indígenas, que no caso era quando eles faziam suas reuniões religiosas, por assim dizer, e ali nessas reuniões eles manifestavam os seus ancestrais, e os seus ancestrais, durante a manifestação, auxiliava aqueles ali que precisavam de um auxílio, de uma ajuda. Então aquilo ali era uma Umbanda também. Então podemos compreender o que? A Umbanda já existia. Agora vamos entender o seguinte, e o povo modinha. A Umbanda ela já existia, porém ela não era uma religião. Vamos colocar um ponto aqui. A Umbanda, ela sempre existia porque ela foi trazida dos negros para cá no Brasil. Só que ela não era uma religião, era uma prática. Ela não era conhecida como religião, era conhecida como uma prática, era conhecida como culto. Depois de muitos anos, mesmo existindo essa prática da Umbanda, veio o Zélio de Moraes. Aí, Zélio de Moraes meio que organizou essa prática, e da prática ele cria uma religião, ele fundamenta essa prática, tornando essa prática uma religião. Então ele não foi o criador da Umbanda, ele simplesmente fundamentou, organizou, é claro, e criou a religião. Ele não criou a prática, ele criou a religião, ou ele usou daquilo que existia para fundamentar uma religião. Deu para vocês compreenderem? É por isso, pessoal, que mesmo você que fala, mas o Zélio de Moraes embranqueceu a Umbanda, vamos dizer que sim, realmente, ele deu uma embranquecida na Umbanda, porque até então os praticantes da Umbanda eram negros, e ele veio e deu uma embranquecida. É claro, não vou negar isso, porém devemos compreender que era necessário para a época, era necessário para que a mesma Umbanda fosse aceita por muitos. Era claro, era necessário que um branco pudesse praticar a Umbanda para que ela fosse aceita perante outros, e assim mesmo ainda a gente encontra preconceito. Mas enfim, então ele teve sim um papel fundamental dentro da Umbanda, trazendo essa organização, né, transformando a prática em uma religião, para poder trazer às vezes algo mais concreto para as pessoas. Então, vamos compreender quando a gente fala criar a Umbanda, tá? Ou transformar a Umbanda em uma religião, ou fundamentar ou organizar a Umbanda como religião. Zélio de Moraes teve um papel muito importante, porém ele não foi o criador da Umbanda, mas da religião sim. É aquele exemplo que eu dei para vocês. A pessoa que fez a primeira igreja no mundo, tá? Que conhecemos aí como Pedro, né? Dentro do catolicismo, Pedro foi o primeiro fundador da Igreja Católica, foi ele que fez a primeira Igreja Católica. Não foi Pedro que criou o cristianismo, tá? Porém, ele foi necessariamente um primeiro fundador da Igreja Católica. Então, há uma diferença do primeiro fundador com a prática. O cristianismo já existia praticamente na época de Cristo, quando ele pregava ali as suas coisas, porém não existia a Igreja Católica, ou seja, não existia uma religião, existia ali a prática. Mesma coisa a Umbanda. Deu para vocês compreenderem? Mas e aí, deixe o seu comentário. Será que eu abri um duplex aí na sua mente? Eu quero saber a sua opinião.
Mas enfim, pessoal, é isso. Caso vocês tenham mais dúvidas, deixem aí nos comentários, deixando bem claro que isso aqui foi um vídeo que uma pessoa me mandou e pediu pra mim: Patrick, me explica melhor, Zélio foi ou não foi o fundador ou o criador da Umbanda? Eu preciso compreender mais sobre o assunto. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês. Espero poder ter esclarecido ali algumas dúvidas. Caso vocês tenham mais, deixe nos comentários, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.